Fala minha benção, meu bacana, minha bacana, vamos lá, vamos continuar, tá certo? Mais uma vez eu peço perdão pelo cenário, eu gosto do quadros, acho que vocês também gostam, a gente interage mais com o quadro, anota mais, à medida que eu vou anotando vocês também vão aí, tá certo? Mas a gente não tá podendo ir pra escola, então à medida que eu for dizendo uns nomes complicadinhos aqui, eu vou colocando fotos aqui do lado, os nomes, tá certo? Que isso facilita para você. É só dar pausa no vídeo e anotar. Tranquilo? A gente vai falar agora das pteridófitas, tá? A gente falou das briófitas no primeiro vídeo, e no primeiro vídeo não, no vídeo anterior, e vai falar agora das pteridófitas. Lembrando que não esquece de dar o like, o joinha e se inscrever no canal, certo? Isso ajuda a gente a prosseguir com o trabalho que está sendo feito aqui para vocês, e vamos com fé. Ó, a gente começa da seguinte maneira. Lembrando que a gente não fala filo em botânica, é divisão, tá certo? Então a gente vai falar da divisão das pteridófitas. E essa divisão tem seus representantes. Quem são os representantes? Avencas, cavalinhas, certo? As samambaias, que são as principais, licopódios, certo? Então vou colocar aqui quer dizer, eu já fui colocando, né, os nomes e as fotos de cada um aí para você perceber como é. Então veja só, a gente está falando as características que são inovadas a partir da briófita, que apareceram a partir da briófita, e as que continuam, certo? Que elas têm em comum com as briófitas. Então, primeiro, pteridófitas são plantas vasculares sem semente. Então, se são plantas vasculares, elas têm vasos condutores de seiva, certo? Esses vasos condutores de seiva, o que danado é uma seiva? A seiva é uma solução, uma substância que corre por dentro das plantas, tá certo? Então, se são vasos condutores de seiva, a gente vai ter dois tipos de vasos já para começar a entender. O xilema, tá certo? Que é um vaso que antigamente dizia que ele conduzia a seiva bruta, mas hoje em dia a gente chama de seiva mineral, seiva inorgânica, ou ainda, por ele passar por dentro do xilema, seiva xilemática. O que é que tem nessa seiva? Água e sais minerais, beleza? Já o outro vaso condutor, que são dois tipos de vasos, a gente tem o floema. O floema, ele é um tipo de vaso condutor que conduz o que antigamente se chamava de seiva elaborada, hoje é seiva orgânica, ou, por ele passar por dentro do floema, seiva floemática, certo? O que é que tem nessa seiva orgânica? Compostos orgânicos, onde os principais deles, os açúcares, carboidratos, tá? Que a planta precisa. Tranquilo? Beleza. A partir que ele tem esses vasos condutores, tá bom? A planta ela começa a ter um porte maior em relação, não sei porque eu estou botando para cá, em relação às briófitas. Briófitas são plantas pequenas, não tem um porte grande porque não tem vasos condutores, mas as pteridófitas elas começam a ter um porte maior por causa desses vasos. Então, as pteridófitas agora sim elas apresentam raiz, caule e folha, coisa que as briófitas não têm, certo? Então, quando a planta apresenta raiz, caule e folha, toda planta que tem raiz, caule e folha, ela é chamada de cormófita, certo? A partir daí, a gente falou também que é planta vascular, mas ela é sem semente. Se ela é sem semente, a gente disse que o nome dessa característica é criptógama. Criptógama significa gameta escondido. Sistema reprodutor está escondido na planta. Mas para você não lembrar desse jeito, a gente diz que as criptógamas são plantas que não produzem sementes, certo? Aí você não esquece. Que é uma característica em comum com as briófitas, tá? E a questão da fase no ciclo de vida. Lembre-se que são duas fases, são alternância de gerações, um gametófito e um esporófito. A fase duradoura do ciclo de vida das pteridófitas é o esporófito. Quando você olha para uma pteridófita, para uma samambaia, o que é que você está vendo ali? O esporófito, porque é a fase duradoura, certo? No caso das briófitas era o contrário, a fase duradoura era o gametófito, certo? Mas aqui, ó, fase duradoura das pteridófitas, esporófito. Fase passageira, efêmera ou gametófito.
vamos lá, sem mais delongas, para a reprodução, certo? A reprodução, a gente vai começar aqui pelos esporófitos, tá? Na briófita a gente começou pelo gametófito, mas como aqui o esporófito, que é a fase duradoura, a gente começa por ele, tá? Perceba o seguinte, tem as raízes aqui embaixo. O que você acha que seria um caule não é, isso aqui é a folha. E o caule é essa região aqui na horizontal. O caule das pteridófitas ele cresce na horizontal, ele não cresce na vertical. É um tipo de caule chamado rizoma. Precisa decorar o nome agora, certo? Então veja, essa folha aqui, tá? O esporófito completo, mas nessa folha, tá? Ela vai ter umas pontinhas marrons embaixo dela. Se você olhar nas samambaias, vai ter momentos que essas pontinhas marrons estão bastante evidentes. É quando a planta está começando ela está começando a parar, ela está começando a se desenvolver o processo do ciclo de vida dela, certo? Então, esses pontinhos marrons são chamados de soros. Os soros vão ter dentro deles regiões chamadas de esporângios, tá? Essas regiões sofrem a meiose, lembrando que isso aqui são células diploides. Aí sofre a meiose para formar os esporos. Os esporos são células haploides. Esses esporos, eles vão germinar, tá certo? E aqui está uma diferença para a briófita. Quando os esporos germinam nas pteridófitas, eles são chamados de... Eles germinam para formar, eles germinam para formar uma estrutura chamada prótalo. Prótalo condiforme. Esse prótalo condiforme, ele tem as duas estruturas. É uma região hermafrodita. Então ela tem tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor, como se fosse o sistema reprodutor masculino, se chama anterídeo e o feminino, arquegônio, igualzinho lá nas briófitas. O anterídeo forma o gameta masculino chamado de anterozoide, está ele aqui de azulzinho. E o arquegônio forma essa bolinhazinha que está ali, ó, o gameta feminino chamado de oosfera. Também uma semelhança com as briófitas. Outra semelhança é que esse anterídeo, tá, ele precisa nadar e chegar na oosfera para fecundação. Então se ele precisa nadar é dentro de quê? Dentro de água. Uma outra característica que tem em comum com as briófitas. Dependem da água para a reprodução. Depois que ocorre a fecundação, esses gametas, que são células haploides, se unem para formar uma célula diploide, que é o zigoto. O zigoto ele começa a se desenvolver aqui, tá certo? Tem várias mitoses e se desenvolve num novo esporófito. Olha aqui o esporófito se desenvolvendo. O gametófito ele vai começar a degenerar, lembra que é uma fase passageira, e esse esporófito ele começa a crescer, tá? Para virar um novo indivíduo adulto. Tranquilo? Vamos lá. Coisas que tem em comum com as briófitas. Primeiro, qual é a coisa em comum? Depende da água para reproduzir, tá certo? São os mesmos gametas, gameta masculino, anterozoide, gameta feminino, oosfera, tranquilo? E a questão aqui é o seguinte: quais são as diferenças quando os esporos germinam, formam uma coisa chamada prótalo, que é hermafrodita, tranquilo? Uma curiosidade, certo? Nesse caso aqui, os esporos têm o mesmo tamanho, tá certo? Aí a gente diz que a espécie é homosporada, porque os esporos têm o mesmo tamanho. Mas existem espécies em que os esporos têm tamanhos diferentes, espécies heterosporadas. O esporo menor, que se chama micrósporo, ele vai ser responsável pela formação de um microprótalo, certo? E esse microprótalo vai formar o sistema reprodutor masculino. Já o esporo maior,
o megásporo, ele vai ser responsável pela formação do megaprótalo, que vai formar o sistema reprodutor feminino, tá certo? Só uma curiosidade para a gente finalizar. Cheiro na criança, um cheiro na família e estuda miséria.